Não há nada no deserto, e homem nenhum precisa de nada. Lawrence da Arábia não foi meramente um drama histórico épico. Foi um teste brutal de resistência humana que por pouco não matou seu astro e levou seu diretor perfeccionista ao limite da loucura. Enquanto a plateia admirava as vastas paisagens do deserto e os olhos azuis penetrantes de Peter O'Toole, o elenco e a equipe enfrentavam 49 graus de calor, tempestades de areia que destruíam equipamentos e um cronograma de filmagem que se estendeu por mais de 2 anos e 3 continentes. A produção teve atores hospitalizados por exaustão de calor, camelos morrendo no set e um ator principal que nunca tinha montado a cavalo antes das filmagens. Hoje, vamos mergulhar em 20 fatos estranhos sobre Lawrence da Arábia que revelam a verdade surpreendente por trás de uma das maiores conquistas do cinema. E fiquem ligados para o nosso fato bônus, a chocante revelação sobre o verdadeiro T.A. Lawrence, que os cineastas deliberadamente omitiram da edição final. Aperte o play e prepare-se para ver esta obra-prima sob uma nova luz. Peter O'Toole não foi a primeira escolha para Lawrence, nem sequer a quinta. O diretor David Lean queria inicialmente Albert Finney para o papel título, chegando a filmar extensos testes de tela no deserto da Jordânia. Quando Finney recusou o papel que definiria sua carreira, Lean abordou Marlon Brando, que estava muito ocupado com Revolta no Bounty. A busca desesperada continuou por um quem é quem da elite de Hollywood. Anthony Perkins, Montgomery Clift e até Dirk Bogarde foram considerados antes que os produtores arriscassem no praticamente desconhecido O'Toole. Os executivos do estúdio não estavam apenas hesitantes, estavam em pânico total. Quem diabos é Peter O'Toole? O produtor Sam Spiegel teria gritado quando Lean o sugeriu. O que o público não sabia era que Lean tinha visto O'Toole numa produção de Shakespeare e imediatamente declarou: "Esse é o meu Lawrence." O instinto do diretor criou uma das atuações mais icônicas do cinema, vinda de um ator desconhecido que nunca havia estrelado um grande filme. O Lawrence de olhos azuis não era uma imprecisão histórica, foi um doloroso calvário diário. O verdadeiro T.A. Lawrence possuía olhos azuis notavelmente penetrantes, uma característica que se tornou crucial para a atuação hipnotizante de O'Toole. Mas, por trás desses olhares tão cativantes, havia uma dor excruciante. Os olhos de O'Toole eram naturalmente azuis, mas a intensa luz solar do deserto tornava impossível filmar sem qualquer proteção. Qual foi a solução? Lentes de contato metálicas agonizantes que serviam como óculos de sol primitivos. Esses protetores oculares grosseiros tinham que ser inseridos e removidos usando uma ventosa, muitas vezes rasgando as córneas de O'Toole. O ator só podia usá-las por 1 hora por vez antes de precisar de colírios. "Meus olhos eram rios de sangue", recordou O'Toole mais tarde. "Eu não conseguia ver absolutamente nada." Durante os close-ups do famoso olhar de olhos azuis de Lawrence, O'Toole estava frequentemente completamente cego, incapaz de ver os atores com quem atuava. A dor tornou-se tão insuportável que a equipe médica estava de prontidão constante durante as cenas de grande exigência visual. O calor do deserto não só dificultou as filmagens, mas derreteu equipamentos. A equipe de produção não só enfrentou o deserto, mas lutou constantemente contra a física. As temperaturas abrasadoras da Jordânia e do Marrocos excediam regularmente 120 graus Fahrenheit, transformando as enormes câmeras de 70 mm em fornos de metal. O filme literalmente derretia dentro das câmeras, forçando a equipe a refrigerar câmeras e rolos entre as tomadas. Unidades de refrigeração especiais tiveram de ser construídas no local e as cenas eram limitadas às primeiras horas da manhã, antes que o sol impossibilitasse as filmagens. O diretor de fotografia Fred Young desenvolveu um sistema personalizado de escudos térmicos e refletores para proteger o equipamento delicado. "Não estávamos apenas fazendo um filme sobre o deserto", lembrou um membro da equipe, "estávamos em guerra contra ele." A equipe de câmera acabou mantendo registros detalhados de calor para prever quando falhas de equipamento eram mais prováveis, agendando as tomadas mais complexas para os curtos períodos em que as temperaturas caíam abaixo de 100 graus. O O'Toole não só aprendeu a montar camelos para o papel, ele quase morreu. Quando Peter O'Toole chegou ao set, ele nunca tinha montado um cavalo, muito menos um camelo. A produção contratou beduínos para ensinar o ator, mas o curso intensivo de montaria em camelos quase terminou em tragédia. Durante uma sessão de treino inicial, o camelo de O'Toole disparou inesperadamente, arrastando o ator por quase meia milha por terreno rochoso antes que os tratadores pudessem retomar o controle. O incidente deixou O'Toole com contusões graves e um cóccix fraturado que o atormentou durante toda a filmagem. Em vez de usar dublê, O'Toole insistiu em dominar a montaria, praticando 12 horas por dia até cavalgar sem sela. Os camelos eram criaturas teimosas.
O'Toole mais tarde disse. Mas no fim, nós nos entendemos. A dor de suas feridas era tão constante que O'Toole desenvolveu uma postura rígida e distinta que, inadvertidamente, se tornou parte da agora icônica presença de Lawrence na tela. A famosa cena de apagar o fósforo não foi apenas uma edição inteligente, foi matemática. Brasilzão. A icônica transição de um fósforo apagado para o nascer do sol sobre o deserto permanece um dos cortes mais celebrados do cinema. Mas isto não foi apenas inspiração artística, foi cálculo científico. Lean e o diretor de fotografia Freddie Young passaram 3 dias filmando O'Toole apagando fósforos, medindo meticulosamente os valores exatos de luz da chama. Eles então esperaram semanas por condições climáticas precisas para capturar um nascer do sol no deserto com a mesma luminosidade do fósforo apagado. A cena não usou efeitos especiais ou filtros, apenas valores de luz perfeitamente ajustados, criando uma transição suave. Young mais tarde revelou que filmaram mais de 40 amanheceres antes de encontrar um com a correspondência de luz matemática perfeita. David não estava satisfeito com a beleza, explicou Young. Ele queria a perfeição. A transição de 2 segundos resultante tem sido estudada em escolas de cinema por décadas, representando o auge da cinematografia pré-digital. As cenas de batalha violentas do filme não foram apenas coreografadas, elas causaram baixas reais. As épicas sequências de batalha contaram com centenas de figurantes e cavalaria avançando por vastas paisagens desérticas, mas essas cenas espetaculares tiveram um alto custo. Durante a recriação do ataque a Aqaba, 3 figurantes ficaram gravemente feridos quando cavalos reais colidiram a galope. Em outro incidente, uma carga explosiva detonou prematuramente, enviando estilhaços para a multidão de figurantes. A equipe médica da produção, originalmente contratada para problemas de calor, viu-se tratando ferimentos de batalha reais. Uma sequência com um descarrilamento de trem usou uma locomotiva real e trilhos construídos especificamente para o filme. Quando a explosão se mostrou mais potente do que o calculado, estilhaços atingiram vários membros da equipe. Não era só violência de filme, recordou o diretor da segunda unidade, André de Toth. Era caos real. Apesar desses incidentes, considerações de seguro e os padrões de filmagem da época fizeram com que a produção continuasse com apenas melhorias mínimas de segurança. Omar Sharif não só estreou em Hollywood, como arriscou a execução para tal. Quando o ator egípcio foi escalado como Sherif Ali, seu país vivia turbulência política, com o nacionalismo pan-árabe de Nasser no auge. O Egito havia recentemente cortado relações diplomáticas com a Jordânia, onde muito do filme foi rodado, e estava tecnicamente em guerra com o país. A decisão de Sharif de atuar na Jordânia e interpretar um personagem árabe num filme ocidental foi vista como potencial traição pelas autoridades egípcias. O ator viajou sob um nome falso e enfrentou ameaças reais de prisão, ou pior se descoberto. Foi-me dito bem claramente que eu talvez não pudesse voltar ao meu país, revelou Sharif mais tarde. O que o público não sabia era que a famosa cena de entrada de Sharif, emergindo como uma miragem do deserto, foi filmada enquanto o ator estava sob proteção das forças de segurança jordanianas, com a produção recebendo autorização específica do próprio rei Hussein. A produção não apenas construiu cenários, mas comunidades inteiras no deserto. Os desafios logísticos de filmar em desertos remotos significavam que a equipe não podia simplesmente ir e vir do set todos os dias. Em vez disso, construíram cidades temporárias no meio do nada. A maior delas, erguida perto de Jebel Tubaik na Jordânia, abrigava mais de 750 pessoas, incluindo elenco, equipe e trabalhadores locais. O assentamento tinha usina própria, sistema de tratamento de água, posto médico e até uma pista improvisada para suprimentos e evacuações de emergência. Lean insistia em ambientes autênticos, recusando cenários de estúdio, mesmo quando a praticidade sugeria o contrário. O isolamento teve um custo psicológico, com muitos da equipe sem ver a família por meses a fio. Não estávamos a fazer um filme sobre um homem no deserto, explicou mais tarde o cenógrafo John Box. Estávamos a viver a sua experiência. As cidades temporárias no deserto ficaram tão bem estabelecidas que várias das suas estruturas se mantiveram de pé por anos após o fim das filmagens. A cena mais perigosa do filme não foi encenada, foi um desastre genuíno. A sequência em que Lawrence lidera uma carga de camelos pelo deserto pode parecer bem coreografada, mas virou um caos genuíno durante as filmagens. Com mais de 100 figurantes montados em disparada, um camelo tropeçou, criando uma reação em cadeia devastadora. Cavaleiros e animais caíram num violento engavetamento que feriu 17 pessoas e matou 2k.
Mamutes. Em vez de cortar, Liam manteve as câmeras gravando, incorporando o acidente real ao filme final. Os representantes da seguradora da produção ameaçaram interromper as filmagens após o incidente, o que gerou um tenso impasse entre Liam e o estúdio. O deserto não cede aos cronogramas de filmagem, Liam teria dito aos executivos. O que o público vê no filme não é mágica de cinema, mas condições reais de guerra no deserto, com sangue e ferimentos autênticos visíveis em vários quadros. A sequência continua sendo uma das cargas de batalha mais realistas já capturadas em filme, precisamente porque seus perigos eram genuínos. O figurino de Lawrence não foi apenas uma escolha de design. Foi um pesadelo de continuidade. As vestes brancas imaculadas que se tornaram o visual icônico de Lawrence criaram desafios sem precedentes para o departamento de figurino. Sem instalações de limpeza nos locais do deserto, a produção exigiu mais de 80 conjuntos idênticos de vestes para manter a continuidade. Todas as noites, figurinos sujos eram enviados a centenas de milhas, à cidade mais próxima, para limpeza. O tecido branco mostrava cada grão de poeira do deserto, fazendo O'Toole trocar de roupa várias vezes por cena. Curta e se inscreva, porque vamos revelar como esta aparentemente simples decisão de vestuário adicionou mais de $200 mil ao orçamento do filme, uma soma astronômica em dólares de 1962. As próprias vestes foram feitas à mão por artesãos tradicionais, usando materiais autênticos, com fios de ouro que mudariam visivelmente de aparência dependendo do ângulo da luz solar. Assistentes de figurino mantinham registros detalhados do padrão exato de poeira e suor em cada vestimenta para manter a consistência entre as tomadas filmadas com dias ou semanas de intervalo. O filme não apenas estendeu os cronogramas de produção, mas também destruiu casamentos. A exaustiva agenda de filmagens de 2 anos devastou a vida pessoal de muitos envolvidos. O casamento de Peter O'Toole começou a desintegrar-se durante a produção, com a esposa visitando apenas uma vez e saindo perturbada com a deterioração física do marido. O próprio casamento de David Lean ruiu completamente, com a esposa pedindo o divórcio, citando sua obsessão pelo deserto como o abandono irreconciliável. O isolamento e a pressão criaram um ambiente de panela de pressão, onde elenco e equipe formaram laços intensos e rivalidades amargas. O'Toole e Omar Sharif tiveram uma amizade lendária e vitalícia. Enquanto O'Toole e Alec Guinness mal se falavam fora das câmeras, apesar da forte ligação de seus personagens em cena. Não estávamos só a fazer um filme, recordou um membro da equipa mais tarde. Estávamos a perder-nos nele. A produção ficou infame em Hollywood pela sua maldição do deserto, com vários membros da equipa que nunca mais filmaram depois de regressarem à casa para encontrarem as vidas em ruínas. A famosa cena de tortura do filme não foi só atuação. O'Toole se feriu de verdade. A sequência perturbadora em que Lawrence é capturado e espancado por soldados turcos exigiu tanta autenticidade que entrou em território perigoso. O ator que interpretava o bey turco, José Ferrer, foi instruído por Lean a realmente fazer contato durante a cena de espancamento. O que o público não percebe é que as reações de dor de O'Toole não eram totalmente encenadas. Ele sofreu contusões reais e uma costela fraturada durante as filmagens. O'Toole, mais tarde, descreveu como a cena mais fisicamente exigente que ele já havia filmado. O impacto psicológico foi igualmente severo, com O'Toole solicitando uma pausa de 3 dias após completar a sequência. Lean, contudo, insistiu em filmar de imediato as cenas subsequentes onde Lawrence surge traumatizado, explorando o autêntico sofrimento físico e emocional de O'Toole. A cena foi considerada tão chocante para o público de 1962 que os censores de vários países exigiram cortes, embora Lean tenha lutado com sucesso para manter a sua integridade na maioria dos mercados. Os famosos efeitos de miragem do filme não eram efeitos especiais, eram tortura óptica. As miragens cintilantes do deserto que dão ao filme sua qualidade onírica não foram criadas na pós-produção, foram meticulosamente capturadas na câmera sob condições brutais. O diretor de fotografia Freddie Young descobriu que miragens de calor genuínas só se tornavam visíveis no filme quando as temperaturas excediam 115 graus Fahrenheit. Lean, consequentemente, agendava as tomadas de miragem apenas durante a parte mais quente dos dias, forçando a equipe a trabalhar em condições que rotineiramente causavam insolação. Plataformas de câmera especiais foram construídas que exigiam que os operadores se deitassem de bruços em superfícies metálicas que atingiam 140 graus Fahrenheit. Dava para fritar um ovo na carcaça da câmera, Young recordou mais tarde. Vários tripulantes sofreram queimaduras de 2º grau ao tocar no equipamento, e outros alucinaram pelo calor. O médico da produção aplicava soro aos operadores de câmera entre as tomadas. O que na tela parece beleza etérea foi capturado com sofrimento físico que violaria as regras do cinema moderno.
Padrões de segurança da produção cinematográfica. A famosa paisagem desértica não estava só na Jordânia, foi montada a partir de 3 continentes. O que parece um deserto contínuo do Oriente Médio no filme é, na verdade, uma impossibilidade geográfica. Restrições orçamentárias e políticas forçaram a produção a filmar em vários países, com cenas do mesmo local fictício gravadas a milhares de quilômetros. As cenas do deserto árabe foram filmadas na Jordânia, Marrocos e Espanha, com Lian combinando meticulosamente cores de areia e dunas para manter a ilusão de uma paisagem única. Quando tensões políticas forçaram a equipe a evacuar a Jordânia no meio da produção, Lian mandou toneladas de areia jordaniana para Marrocos para manter a continuidade visual. A famosa travessia do deserto de Nefud foi filmada na província de Almeria, na Espanha, depois que falhas de equipamento relacionadas ao calor tornaram a Jordânia impossível. Os diretores de arte até coloriram artificialmente a areia em certos locais para combinar com as filmagens anteriores. Não estávamos apenas fazendo um filme sobre atravessar desertos, explicou o diretor de arte John Box. Nós os atravessávamos repetidamente em busca da imagem perfeita. A versão original do filme não era apenas mais longa, era radicalmente diferente. A primeira montagem de Lawrence da Arábia durou impressionantes 4 horas e 20 minutos, mas poucos sabem que quase 35 minutos de cenas prontas foram perdidas para sempre. Após as exibições de teste iniciais, a Columbia Pictures exigiu cortes severos, especialmente do conteúdo político do filme. Foram removidas sequências inteiras da Conferência de Paz de Paris e da desilusão de Lawrence com as potências ocidentais. Mais importante, uma sequência de 22 minutos que mostrava a captura e tortura de Lawrence pelas forças turcas em detalhes muito mais explícitos, foi considerada perturbadora demais e cortada por completo. Essas cenas cortadas não foram apenas arquivadas, foram fisicamente destruídas como medida de economia para recuperar o conteúdo de prata da película. Não foi apenas edição, a editora Anne V. Coates revelou mais tarde, foi amputação. Quando os especialistas em restauração tentaram reconstruir a versão original nos anos 80, descobriram que a filmagem deletada estava irremediavelmente perdida, com apenas fotos de bastidores e páginas do roteiro sugerindo o que o público nunca viu. A famosa trilha sonora não foi composta para o filme, mas sim escrita com fé cega. O compositor Maurice Jarre foi contratado para criar a grandiosa trilha sonora de Lawrence sem ver um único fotograma. Com a produção meses atrasada e a data de lançamento se aproximando, Jarre foi forçado a compor baseado apenas em leituras de roteiro e conversas com Lin. A trilha sonora orquestral inteira foi escrita em apenas 6 semanas, com Jarre trabalhando 20 horas por dia. Quando o compositor finalmente viu os primeiros cortes do filme, ele percebeu que revisões substanciais eram necessárias, mas não havia tempo. O icônico tema principal, hoje considerado um dos maiores do cinema, foi, na verdade, composto numa única noite de inspiração desesperada. E eu não estava só a escrever música, disse Jarre. Eu compunha a trilha sonora de um filme que só existia na minha imaginação. A London Philharmonic teve só 3 dias para gravar a trilha sonora inteira, com músicos sofrendo colapsos por exaustão nas sessões de maratona. Lian inicialmente não gostou do tema principal, chamando-o de muito pomposo, mas cedeu quando o público de teste reagiu fortemente a ele. O famoso pulo no trem não foi apenas uma acrobacia, mas sim uma experiência de quase morte. A sequência espetacular em que Lawrence salta para um trem em movimento foi realizada pelo próprio O'Toole, depois que os dublês a consideraram perigosa demais. O ator, sem qualquer treinamento de dublê, fez questão de realizar o salto, apesar dos avisos dos representantes de seguro da produção. O que o público não vê é que O'Toole perdeu o equilíbrio na primeira vez e quase foi arrastado pelas rodas do trem. Ele sofreu um corte profundo na mão que levou 20 pontos, mas voltou no dia seguinte para completar a cena. O sangue visível na mão de Lawrence durante as cenas subsequentes é a ferida real de O'Toole, que Lin incorporou na história. Não era apenas atuação de método, O'Toole mais tarde comentou, era sobrevivência. O médico da produção teria ameaçado pedir demissão após este incidente, considerando as condições de filmagem criminosamente negligentes. A sequência finalizada é uma das acrobacias reais mais perigosas já feitas por um ator principal numa grande produção. A épica cena da travessia do Sinai não só parecia exaustiva, como causou emergências médicas reais. A sequência, que mostra a árdua jornada de Lawrence pela península do Sinai, levou a produção a limites irresponsáveis, filmada numa rara onda de calor que atingiu 130 graus Fahrenheit, a gravação de uma semana
resultou na internação de 7 membros da equipe com desidratação severa e insolação. O próprio O'Toole desmaiou 2 vezes durante as filmagens e precisou de soro entre as cenas. A autenticidade da cena vem do fato de que grande parte do sofrimento retratado não era atuação. O elenco e a equipe estavam sentindo um sofrimento físico genuíno. A maquiagem era quase desnecessária, pois a exposição solar criava o efeito desejado de pele com bolhas. Não retratávamos sobrevivência no deserto, recordou o diretor assistente Roy Stevens. Estávamos ativamente envolvidos nisso. Lin recusou-se a cortar o cronograma de filmagem apesar dos avisos médicos, supostamente dizendo aos produtores: "O deserto é o personagem principal nesta sequência e precisa ser sentido." A filmagem resultante tem uma qualidade quase documental que não poderia ser alcançada por métodos cinematográficos convencionais. A infame decisão de não escalar mulheres não foi apenas artística, ela gerou uma revolta interna. Lawrence da Arábia não tem praticamente nenhuma personagem ou atriz feminina, uma decisão que causou um conflito significativo nos bastidores. O produtor Sam Spiegel pressionou repetidamente pela adição de um interesse amoroso, chegando a sugerir escalar Elizabeth Taylor num papel inventado. Lian opôs-se veementemente a isso, ameaçando demitir-se se um enredo romântico fosse imposto. O impasse tornou-se tão acalorado que executivos da Columbia Pictures voaram para o local para mediar. O que poucos sabem é que várias cenas com mulheres beduínas foram realmente filmadas, mas deliberadamente deixadas de lado. O ambiente totalmente masculino se estendia além do roteiro. A produção proibiu mulheres de visitar o set, criando o que um membro da equipe chamou de um estranho mosteiro na areia. A atmosfera carregada de testosterona contribuiu para a energia masculina única do filme, mas também levou a inúmeras brigas físicas entre os membros da equipe. Um assistente de direção observou: tornou-se um experimento psicológico sobre homens isolados juntos sob condições extremas. Os sons dos camelos no filme não eram apenas ruído ambiente, eram gritos produzidos. Os ruídos de camelo característicos em Lawrence da Arábia não são autênticos. A equipe de som descobriu que camelos reais são surpreendentemente silenciosos, emitindo só grunhidos suaves, impróprios para o drama do filme. O designer de som, Winston Ryder, criou o agora icônico grito de camelo, combinando gravações de burros zurrando, relinchos de cavalos e, o mais perturbador, vocalizações de dor humana. Os componentes humanos vieram de pacientes de dentista, gravados em extrações de dentes, com permissão, mas sem revelar o uso dos sons. Não estávamos só a criar ruídos de animais, Ryder admitiu mais tarde. Nós estávamos fabricando o som do sofrimento do deserto. Essas vocalizações de camelo, criadas artificialmente, foram tão amplamente usadas em filmes posteriores que muitas pessoas agora acreditam que camelos de verdade fazem esses sons dramáticos. A equipe de sonoplastia passou semanas no deserto gravando áudios ambientes autênticos, apenas para descartar a maior parte por não soar desértico o suficiente, comparado às expectativas do público. O filme sugere a captura e o abuso de Lawrence pelas forças turcas, mas a realidade histórica era muito mais perturbadora. De acordo com os próprios escritos de Lawrence em 7 Pilares da Sabedoria, ele não foi apenas espancado, mas submetido a tortura sistemática e agressão sexual durante seu cativeiro em Deraa. O comandante turco, o equivalente histórico do bey do filme, submeteu Lawrence a abusos prolongados para extrair informações. Historiadores acreditam que essa experiência afetou profundamente o comportamento de Lawrence e pode explicar seu declínio psicológico pós-guerra. David Lean e o roteirista Robert Bolt estavam plenamente cientes desses detalhes, mas enfrentaram um desafio impossível. Retratar essa realidade histórica teria garantido uma classificação X ou censura total em 1962. Em vez disso, criaram uma cena codificada onde a natureza do abuso é implícita, mas nunca explicitamente mostrada. O'Toole estudou os escritos de Lawrence sobre o incidente para sua atuação, chamando-a depois de a cena mais desafiadora da minha carreira para sugerir sem mostrar. Este trauma histórico é um dos aspectos mais marcantes da vida de Lawrence que o filme só pôde abordar por implicação. Lawrence da Arábia não foi só um filme que ganhou 7 Oscars, foi uma experiência transformadora que alterou para sempre os envolvidos. Peter O'Toole nunca mais se recuperou do calvário físico, desenvolvendo os problemas de saúde crônicos que o afligiriam por toda a sua vida. David Lean, confrontado com a tarefa impossível de superar este feito, não realizou outro filme durante 5 anos. A produção não
apenas narre a história de um homem transformado para sempre pelo deserto, o filme recriou essa transformação em seu protagonista. Se você achou essas revelações fascinantes, clique em inscrever-se para mais análises aprofundadas das maiores epopeias do cinema, e lembre-se, como o próprio T. Lawrence diria, nada está escrito, nem mesmo a história de Hollywood.